Quase que eu não entrava hoje, minha gente, mas estou aqui. Boa noite, tudo bem? Vamos esperar o convidado chegar por aí. Vamos dar os aviãozinhos, fixar o comentário logo, porque estamos atrasados. Tudo bem, gente? Vamos lá, vamos dar os aviãozinhos aqui. Vamos logo, rapidinho. Graças a Deus voltou ao normal. Agradecer a Deus, porque está complicado. Eita, vamos embora. Seguir em frente. Vamos terminar de enviar os aviões para chamar o convidado. Ele já está por aí e ele já está chamando. Flavinha, seja bem-vinda, linda Mi. Pronto, beleza. Opa, quase que não ia hoje. Quase que não foi, hein, Babi? Mas deu certo, porque ó, a gente estava aqui na vibração. Fiz minhas preces, foi minhas preces, tá? Tudo bem por aí? Tá tudo ótimo, na graça de Deus. Graças a Deus. Vamos em frente, então. Acontece, né? Não está no nosso controle, né? Então a gente tem que seguir em frente. Eu não me desesperei, né? Eu não me desesperei. Opa, não posso. Respirei e tomei uma aguinha aqui. É aquilo. A gente se adapta à realidade que está ao nosso redor, né? E aí, como é que você está hoje? Como foi o dia por aí? Olha, foi um dia bastante agitado, viu, Babi? Não só no trabalho, mas pessoas conhecidas. E foi interessante porque o tema que a gente vai falar hoje, né? Eu li a mensagem que trata dos heróis, me remeteu a pessoas que eu conheço que, infelizmente, nesses últimos dias perderam a luta com a vida, né? E é importante que a gente reflita mesmo sobre quem são esses heróis invisíveis e o quanto nós também somos e podemos nos ver dessa maneira. Então, vou te dizer que foi um dia bem reflexivo. Essa mensagem é boa porque é bem conivente com o momento agora atual. Muito. Principalmente os médicos, né? Aquele pessoal dos serviços gerais, os enfermeiros. Exato. Pessoas que muitas vezes a gente não vê ou não lembra quando não precisa deles, né? Ou quando, enfim, está em contato direto, mas que realmente são heróis. Sejam todos bem-vindos, quem chegou por aí. Eu gostaria que você se apresentasse aí, para quem não conhece, que eu estou vendo um rostinho novo aqui. Claro. Por favor. Maravilha, então, gente. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Obrigado, Babi, pelo seu convite, pelos momentos que a gente vai ter aqui de conversa, de bate-papo, de reflexão. Eu sou o Júlio Sena, eu sou criador do projeto Coaching Espírita, que está no Facebook, no Instagram, no YouTube e também nos podcasts. Sou comunicador, trabalho na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, que são emissoras espíritas aqui em São Paulo, fazem parte da Fundação Espírita André Luiz. E sou uma pessoa, acho que é sempre interessante colocar isso, eu vou aproveitar para compartilhar, Babi. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler e de escrever, que são duas coisas até muito simples e que eu acredito que todo mundo deveria ter acesso. E ao gostar muito de ler, eu gosto muito também da jornada do herói. Então, eu achei muito providencial a gente falar sobre esse capítulo. Estou ouvindo, inclusive. Muito bom. Você está ouvindo, né? Então, eu voltei a publicar a Jornada do Espírita, que é baseado na Jornada do Herói. E isso é muito interessante de ter acontecido essa semana, quando a gente vai tratar desses heróis. Então, eu quero buscar um pouco desse universo também, trazer aqui para o nosso bate-papo. E, claro, contar com todo mundo que está aqui nos acompanhando para colaborar, compartilhar também. E coincidência não foi, né? Exatamente o tema de hoje se chama Heróis. Pois é, então... nenhuma coincidência. Bom, estou muito agradecida, né, pela sua disponibilidade. Eu sei que você tem compromisso aí, então não vamos ter pressa, né, mas vamos fazer tudo no tempo certo?
Qual é o horário que você tem, assim, no máximo? Dá pra gente fazer a live completa. É 1 hora, né, aqui no Instagram? Pra mim passa um pouquinho, pode passar 1h20, por aí. Ah, Mas eu não entendi. vou 1 hora estender dá pra tanto gente não, tá fazer bom? tranquilo. Vamos lá. Sejam bem-vindos a Luiz, nosso querido amigo, doutora Um grande Fernanda, abraço. André, Cefaque Oração, que é a Priscila, seja bem-vinda, Wagner, Kátia, eu acho que é Rogério, o nome eu acho. Josué, seja bem-vindo, Simone, Isa Lima, Kátia, Raquel, Natália, Martiele, Fábio, Júnior, Flavinha, linda minha mamãe, chegou aí. A Luiz perguntou, heróis da resistência? Vamos ver quais são esses heróis, né? Cenas dos próximos capítulos. Vamos lá, vamos começar com a prece para harmonizar aqui, que o Vamos. momento foi turbulento, mas vamos embora seguir. Vamos fechar os olhos, acalmar o coração e a mente, porque é o momento em que a gente precisa priorizar, porque a gente lembra daquela parábola, daquela passagem de Marta e Maria, em que Marta, ela, como nós, nos preocupamos muito em coisas que são necessárias, mas no momento errado. Não nos preocupamos muito como Maria se preocupou na questão da parte espiritual, da palavra, da prática do evangelho. De escutar até um momento de prece, momento de comunhão com Jesus. Então, que a gente tenha mais esse hábito, mais essa comunhão, né? Essa intimidade com Jesus, nosso amigo Jesus. Então, que Jesus esteja aqui presente nessa live hoje, que a espiritualidade também esteja. E o nosso guia, nosso amigo, brother, que está sempre aqui com a gente. Que assim seja. Que assim seja. Sempre lembro dessa passagem, não tem como não lembrar. Muito boa. Bom, heróis. Vamos ver quem são esses heróis. Quer começar a ler? Porque a gente pode trabalhar em blocos, porque ela fala uma ideia no início, não é? E depois ela começa terminando, finalizando. Quer começar a ler? Você pode ler. Eu tô sem acesso porque eu tenho menina, ela só esqueci, pelo WhatsApp. Esqueci, rapaz. Vamos embora. Vamos Quem embora. chegou, Joyce, Bruno, Espiritismo, eu esqueci o nome desse menino. Se puder, por favor, colocar o nome, que eu esqueço dos nomes. Verinha, Vaviana, também. Vamos lá. Bom, para quem chegou hoje, o nome do livro é esse aqui, Mestre de Amor. Esse foi o primeiro livro psicografado por Evaldo, né? O Joana de Ângeles. E ele começa assim. Passam ignorados no trabalho anônimo do dia a dia, construindo a felicidade em torno dos próprios movimentos. Mães humildes que se desdobram nos labores domésticos, desenvolvendo atividades múltiplas para enriquecerem de saber e dignidade os rebentos que buscam a escola e a oficina de trabalho. Corações que alongam as mãos em concha da caridade em serviço de socorro e carinho aos semelhantes. Trabalhadores anônimos que se afadigam nas lutas diárias para que o escasso pão não falte à mesa humilde. Garis apagados, que a enfermidade vence, lutando pela preservação do honrado tugúrio, onde realizam o culto sublime da família. Vivazes mocinhas que colorem a face ao impacto do pudor ferido nos modestos trabalhos, para que não mingue e desapareça o parco recurso com que atendem a mãe enferma em enxerga humílima. Jovens estudantes do currículo noturno que se esforçam, após as tarefas pesadas, para que se enriquecerem de luz a fim de avançarem na vida. Bom, aqui nessa primeira parte ela fala de todos aqueles que, pela nossa vista, pela vista da sociedade também, de alguma forma, são um pouco esquecidos, porque ele fala aqui do gari, das mães, que elas, muitas vezes a gente acha que a mãe, a sociedade diz que a mãe
não é alguém que trabalha dentro de casa porque está dentro da casa, não trabalha, né? Mas a mãe, ser mãe, eu não tenho como falar, não tenho, assim, experiência, mas eu sei, o cachorrinho tá dando boa noite aí, gente. A Quer mãe, eu participar sei, também. ela sempre participa. A mãe, ela tem uma força muito grande, uma energia, né? Uma força que às vezes ela nem ela sabe que tem para criar os filhos, para batalhar, para ir atrás do alimento diário. Aqui fala dos garis também. Aqui fala daqueles trabalhadores anônimos, né, que a gente às vezes nem enxerga na rua, que vende bala, vende água. Aquelas pessoas que realmente querem que a família esteja bem, que o filho esteja bem, que a mãe está doente às vezes, ou os filhos estão doentes. Você faz isso por necessidade também, porque você não quer ficar naquele local, não quer ficar estagnado, você tem que ir atrás por necessidade para sobreviver. E a gente não enxerga. E muitas vezes a gente critica essas pessoas. Ah, fulano só faz isso, não vai tomar outro rumo. Mas é melhor ele estar ali do que estar fazendo outras coisas erradas, né? Ele está vendo Sem ali dúvida. tá uma família ali precisando de ajuda e ele também. Então ele tem que fazer alguma coisa. Eu acho interessante, Babi, logo nesse início, que a Joana traz vários aspectos heróicos. Então ela passa desde a família, depois vai para a profissão, que a gente até comentou um pouco antes de começar. Então, médicos, enfermeiros, profissionais de serviços gerais, enfim, uma série. A gente poderia listar aqui uma série, a gente pode comentar sobre eles. E também estudantes, né? Trata muito do esforço. Quando eu li, e eu lembrei também um pouco lá da jornada do herói e dessa questão do herói dentro da sociedade, o herói de maneira até mítica, muitas vezes, o que me remeteu foi o seguinte: a gente tem contato com muitas histórias de super-heróis. Então, os super-heróis são aqueles que têm grandes poderes e que eles sempre conseguem dominar o mal e matar o mal, e eles são, enfim, de certa forma, muito poderosos. Mas e os heróis? Será que existe uma diferença entre super-heróis e heróis? Eu diria que sim. Por quê? Porque nós, seres humanos normais nesse universo, nesse planeta Terra, nós não temos superpoderes. O que seriam superpoderes? A gente não consegue ter uma visão a laser, a gente não consegue voar, a gente não consegue levantar um peso gigantesco, enfim, vários desses superpoderes que os heróis têm. Mas nós somos heróis. E qual que é a diferença do super-herói para o herói? O herói, ele cresce na adversidade também. O herói, ele se forja nessa luta. E a gente se forja muitas vezes nessa luta. E esses heróis que já foram citados pela Joana, que você já trouxe pra gente, são heróis que estão se forjando dia após dia. Quando ela fala das mães, e aqui a gente pode colocar os pais também, mas é claro que a realidade da sociedade ainda está muito mais pautada nas mães, cuidando das crianças, dos filhos, enfim. Você vê como ela se fortalece com isso, embora, e é importante que a gente ressalte isso, existe ainda um estereótipo da sociedade que precisa ser quebrado e que aos poucos está sendo, graças a Deus, para que essas mães também elas não se sobrecarreguem e elas sejam taxadas de heroínas para que fique uma situação bonitinha, positiva, só para que ela faça mais. Mas ela é heroína porque até hoje as mulheres resistiram nessa função que não é exclusivamente delas e puderam se forjar e se fortalecer perante a isso. Tanto eu vou fazer agora um paralelo com a profissão, que cada vez mais, e isso a gente já pode observar, eu trabalho com gestão, me formei em gestão, liderança, então eu sempre estou pesquisando e lendo sobre isso, que grandes empresas no mundo estão trocando as suas lideranças masculinas por femininas, porque as lideranças femininas têm várias características que as lideranças masculinas não têm. E por isso, e forjadas nesse dia a dia, nessa batalha, como heroínas, como a gente comentou aqui, conseguiram chegar nesses postos. Quando a gente passa para profissionais, mais uma vez, a gente tem
profissionais com atitudes heróicas e não de super-heróis. Um profissional, vamos dar o exemplo do que a gente está vivendo hoje. Um profissional da saúde não consegue te devolver a vida se a sua vida cessou, se o seu corpo já não está mais funcionando e você já desencarnou. Mas um profissional da saúde consegue te dar um amplo atendimento, consegue, da maneira que ele tiver, com os recursos que tiver, manter a sua vida o quanto for possível. E isso torna esses profissionais e essas profissionais heróis e heroínas também. Estão se forjando nesse desafio, nessa dificuldade que é a vida. E você falou da parte de gestão aí, também formei em RH, e realmente eles, né, estão começando a buscar essa área, né, feminina, da mulher, se colocar nesses lugares em que a sociedade pensava que era só os homens tinham capacidade ali de agir, né, na empresa, em qualquer local de gestão. Então, a mulher também, falando relacionado ao espiritismo, a mulher um dia foi homem, o homem um dia foi mulher. Então, são espíritos que estão aprendizados. Então, tem a mesma capacidade, não é isso? Exatamente. É legal você ter trazido isso, porque faz a gente lembrar exatamente o que você colocou, de que a gente vai ter encarnações como homem, como mulher, e pensando nisso, refletir hoje, na minha vida, hoje eu estou aqui como Júlio, num corpo masculino, o que é que eu posso aprender como homem, ou seja, quais são aquelas más inclinações, as más tendências que eu trago comigo na minha encarnação como homem e que eu posso aprender a lidar com isso. Eu posso desconstruir alguns comportamentos, algumas atitudes e alguns hábitos que vêm com essa máquina que eu recebi, e quando for numa máquina diferente de uma mulher, eu também possa aprender. Você trouxe aí um ponto que eu acho muito legal de trazer, de pensar, de refletir como filosofia de vida, que é o crescimento e aprendizado. Se você consegue perceber isso na sua vida, você que está aí acompanhando a gente, certamente você está tendo uma atitude heróica. Porque você observar a vida e entender que ela é uma proposta, uma oportunidade de crescimento e aprendizado, é o que te vai fazer ser uma pessoa melhor. E uma frase veio na minha mente agora em que esse texto, ele veio nos lembrar que a gente é herói da gente mesmo, e herói, assim, não que a gente resolva tudo, todos os problemas do mundo, a gente traga paz mundial, não. E nem resolva todos os problemas das pessoas, mas a gente é como se fosse um herói, um acompanhante ali de alguém que precisa, né, de apoio, precisa de um abraço, qualquer coisa que ele precise ali. E o herói da gente mesmo, né? A gente descobrir essa força, essa fé que a gente ainda está apagadinha ali, observar essas coisas e mudar. Esse é o verdadeiro heroísmo, né, que a gente tem que ter. E é um heroísmo que a gente percebe, Babi, que ele não está pautado nas grandes coisas. Porque quando você usa a palavra herói, e muitas vezes remete ao super-herói, isso faz a gente pensar que só aquelas pessoas que fazem grandes coisas, então eu vou dar um exemplo aqui, só a Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, o Nelson Mandela e tantos outros é que foram heróis. Por quê? Porque deixaram um legado muito grande, fizeram grandes coisas, atingiram milhões, talvez bilhões de pessoas. É aí que está o erro. É aí que está a pegadinha da vida. Porque heróis e heroínas, a atitude heróica, ela é feita nas pequenas coisas. E mesmo esses que a gente citou, eles fizeram muita coisa pequena. Você vê quantas histórias do Chico que a gente tem acesso hoje, contato, que contam assim de coisas pequenas que ele fez ali, que ele atendeu uma pessoa, que ele falou uma palavra de consolo, que ele deu ajuda para uma pessoa que veio pedir para ele. A questão, e talvez a grande diferença que a gente pode, uma das grandes diferenças que a gente pode colocar aqui, é o seguinte: todo mundo tem uma atitude heróica. Todo mundo que entrou aqui pode ter certeza que já teve alguma atitude heróica.
uma atitude de auxílio ao próximo, uma atitude com você mesmo, enfim, em relação às pessoas, a você, a sua família, ao mundo, à sua profissão. A diferença entre nós e essas pessoas que a gente comentou, sabe qual é? A consistência. Eles fizeram muito aquilo, repetidamente as pequenas ações. Às vezes a gente fica parado, travado, porque a gente fala, ah, não, eu só vou fazer se for uma coisa gigantesca. Aí tá um engano. A gente pode fazer um pouquinho todo dia. E isso vai chegar, vai se complementar e se tornar uma existência heróica. E a gente acha que essas atitudes pequenininhas, pra gente é pequeno, mas para outra pessoa pode ser, né, a chave ali para ela mudar o pensamento dela, a vida, assim, começar a andar de outra forma. Exato. Né? E a gente não faz ideia, Babi, eu acredito que isso já aconteça com você, você tem essa oportunidade aqui nas lives e nos conteúdos. A gente não faz ideia do quanto uma pequena atitude nossa pode ajudar o dia de alguém. E eu falo por mim, eu não faço ideia de como isso pode acontecer. Quando eu recebi aquela mensagem pelo meu inbox do Instagram, falando da jornada do espírita, né, que a moça me mandou e tal, falou, Júlia, eu tô acompanhando e era tão bacana, eu tô num momento aqui bastante delicado da minha vida, importante, né, e a jornada estava me ajudando. Ela falou isso e eu não esperava, foi espontâneo. Aquilo me acendeu uma luz dentro de mim que falou, opa, peraí, existe uma responsabilidade no trabalho que a gente faz, nesse trabalho pequenininho, que às vezes a gente deixa de lado, a gente fala, não, vou deixar para lá, não vou fazer e tal. E eu pensei nisso não com um sentimento de culpa, mas com um sentimento de gratidão a ela ter resgatado essa pequena atitude minha que é, eu vou pegar esse arquivo com calma, eu vou fazer uma edição e eu vou publicar. E eu vejo que isso tem acontecido em vários níveis. A gente pode pegar exemplos vamos mais uma vez falar de profissionais da saúde. Não necessariamente um profissional da saúde que seja um médico ou uma enfermeira que hoje está tratando muito bem das pessoas e está num momento como esse. Mas eu até vi aqui que a minha amiga Juliana, a doutora Juliana, entrou, a Ju, que é dentista. Um atendimento que você faça, que é um atendimento humano, que é um atendimento em que você ouve o paciente, que você percebe se tem a dor ou se não tem a dor, que você explica. Você vê, é uma pequena atitude. Ela não está publicando isso no Instagram, ela não faz live enquanto ela está atendendo, ela não publica isso no Facebook e nem sai na grande mídia, mas é uma pequena atitude que vai fazer esse paciente se sentir muito mais acolhido no seu momento delicado e sensível de dor, do que se você simplesmente chegar lá como um robô automático, faz ali o que você tem que fazer, vai embora, pagou, abraço, próximo. Você vê, em todas as profissões a gente pode ter esse tipo de atitude. E eu vou dar umas boas-vindas aqui para o pessoal que chegou. Flavinha, João Carlos, vou falar o pessoal que está por aqui. Marquinhos, Lindami, Natália, Kátia, Raquel, Jorge, Isa Lima, Rosemary, Semeara Espírita, seja bem-vindo. Gabriele também, seja bem-vindo. Alex, Francis, Adinha Zen, Bruna e Marcilene. É as pessoas que consigo enxergar aqui no Caio. Marcilene, no aqui. Caso, minha mãe. E bem-vinda. Linda minha que tá por aí, chegou por aí. E Flavinha falou aqui, lives de interação ajuda muito, tentar aproximar as pessoas, tá todo mundo se sentindo muito só. Exatamente. Tem dia que a gente acorda bem mal, a gente já começa a escutar a live de manhã. Tem logo uma de manhã cedo, de Wilton, que ele liga às 6 horas da manhã a live dele, acho que fica até 6h30, por aí. E essa é a hora que eu levanto, né? Acordo bem cedinho. Então, eu já começo a escutar para começar a harmonizar, porque tem dias mesmo que a gente não acorda bem. Tem dias que a gente acorda com a maior energia do mundo, mas tem dia que é normal, né?
Quem não acorda muito bem, É normal na vida de um herói e uma heroína, né, Babi? A gente acordar um dia que tá meio mais pra lá do que pra cá. Menino, às vezes a gente acorda assim, é porque o nosso organismo ainda, ou a gente tá se alimentando mal, ou a gente não tá dormindo bem, né? Exato. Algo do tipo também, ou também pode ser influência, pode ser algum testezinho de paciência ali, acontece. Pode ser tudo um pouquinho, mas a questão é que tu não pode alimentar aquilo, né? Alimentar o desânimo, alimentar aquele... não pode. É exatamente isso. Vamos continuar o texto, que tem umas palavrinhas aqui ainda. Vamos lá. Estão em todos os lugares, confundidos, porém ignorando o próprio valor. Sobre as suas renúncias silenciosas, o Cristo está estabelecendo novas bases de esperança, que darão início aos nobres santuários da felicidade real. Há igualmente outros heróis, aclamados pelo mundo, recebem o respeito das multidões, assinalando com sua passagem as épocas em que viveram. Alguns mergulharam nos gabinetes de pesquisas e tudo aplicaram para salvar a humanidade, com a contribuição das lutas santificantes em que se empenharam infatigáveis. Silenciosos outros, nas salas hospitalares, distenderam mãos habilidosas para conquistarem vidas que a morte buscava em intervenções cirúrgicas de alto valor. Encanecidos outros mais, sobre livros, abrem janelas para que a luz do entendimento penetre nas almas, educando, guiando, salvando. Engenheiros e sacerdotes, advogados e cientistas, estadistas e legisladores, renovadores da face da terra e mantenecedores da paz social, realizando uma nova sociedade. Há ainda os heróis que voltaram dos campos de batalha, marcados por estilhaços de obuses e granadas, feridos ou inquietados, após as lutas de horror em que buscaram preservar a dignidade e a paz do que ficaram no lar, na família. Então é que ela fala dos outros heróis também, né? Que estão na mesma luta, na mesma busca de melhoramento. Ela fala aqui muito daquelas pessoas ali dos hospitais, os enfermeiros, as pessoas que trabalham na limpeza, os médicos que estão ali, que não é fácil, a gente diz aqui, mas não é fácil a gente estar ali à frente de uma vida, né, tentando salvar uma vida. Fala também dos estudiosos, que às vezes a gente acha que eles não fazem nada, mas eles estudam ali já para buscar algo, para avançar, né? A questão de saúde, questão de ciência, avançar algo ali. Fala dos engenheiros, sacerdotes, cada um com uma função importante. Então não importa a função que você faça. Se você é um dono de casa, se você é um sacerdote, se você é um advogado, se você é um juiz, cientista. A questão é que a gente seja herói nessas áreas, né? A parte de conhecimento, agir de forma ética, né? A parte moral, a parte ética, e dentro do lar também. Ela fala duas áreas, da parte moral e da parte do conhecimento. Você tem que saber usar, independentemente de onde você esteja, independentemente das dificuldades que você esteja enfrentando na sua área, na sua vida. É o que ela, pelo menos é o que eu entendi aqui. Sim, o que eu captei também, Babi, é que o que fica claro pra gente não importa o que você faça, importa como você faz aquilo que você faz. Então, independente de qual seja a sua profissão ou de qual seja a sua atuação na sociedade, que pode não ser uma profissão, pode ser atuação como voluntário, como dono de casa, como pai, como mãe, como filho, enfim, é como você está fazendo isso. E parar para refletir é muito importante. Talvez a gente, na sociedade que a gente está vivendo, essa modernidade que o Bauman chama de a modernidade líquida, dos relacionamentos líquidos, e as coisas são muito incertas e são voláteis, e tudo isso que a gente está vivendo, né, de como é que você se adapta a essa nova realidade, o que eu percebo, muitas vezes, é que a gente não para pensar sobre o que nós estamos pensando. Deu um nó na cabeça agora, né? Mas a gente vai explicar isso aí. A gente não observa os nossos pensamentos.
A gente não para refletir sobre como a gente pensa a vida. E isso parece ser papo de maluco, mas não é. É que a gente está tão imerso numa sociedade que tem muita informação que a gente acaba perdendo essa habilidade de dedicar algum tempo para pensar também. A gente recebe muito o tempo inteiro. Então a gente está agora aqui na live, pode ser que uma pessoa tenha entrado, ou assistir um pouco, ouvir um pouco, mas a mente dela está tão agitada que ela já vai para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, e depois já entra no feed do Instagram, e vai para o Facebook, e vê o WhatsApp, vai ler uma notícia, e tá esse tempo todo com a TV ligada e o YouTube num fone no ouvido do lado esquerdo. Então você vê quanta coisa ao mesmo tempo. Se alguém da sua família vem para você e te pede alguma coisa, você vai responder como? Você tá cheio de coisa na cabeça, vai explodir. E isso muitas vezes é o que gera essas brigas que a gente tem, os desentendimentos, que a gente não para pensar no que a gente pensa. Refletir sobre como a gente age na vida. Eu achei muito legal esse trecho que você trouxe, porque a Joana cita algumas grandes profissões importantes, mas ela faz a gente refletir também. Opa, peraí, então independente de onde eu estiver, eu posso ter uma atitude heróica? Pode. Desde que você faça isso da melhor maneira possível. Não vai ser a maneira perfeita, e é importante que a gente entenda isso como heróis e heroínas que nós somos na vida, que essa não vai ser a maneira perfeita que você vai fazer alguma coisa. Se você está buscando isso, a maneira perfeita, o momento perfeito, a entrega perfeita, você vai só se frustrar, porque isso não existe. O que é que existe? O melhor possível que eu tinha para entregar. Isso existe. Como pai, como mãe, como profissional, como pessoa, como espírito encarnado, qual é o melhor que eu posso entregar neste momento? E na próxima vez, o quanto eu posso melhorar com isso, o quanto eu posso tirar de aprendizado de uma situação passada e trazer para cá. Isso eu vejo como uma atitude heróica da nossa vida. E saber, acho que você colocou muito bem, que tem dias que a gente não vai acordar tão bem. E tá tudo bem. Aproveita esses dias para pensar sobre a sua vida, sobre o que não está bem e avaliar como é que eu posso lidar com isso. Esse tipo de reflexão que a gente está tendo aqui agora, ela não é uma reflexão do século XXI. Ela é uma reflexão que vem de antes de Cristo. Os filósofos antigos, Sócrates, Platão, Epiteto, Marco Aurélio, Sêneca e tantos outros, eles já falavam sobre isso. Pense sobre aquilo que você pensa, reflita sobre o seu dia, avalie como foi o seu dia, como está lá no Santo Agostinho, né, na questão 919. O autoconhecimento ele vem a partir disso. E a grande busca do ser humano tem sido essa. E a gente percebe principalmente nesse período que a gente está vivendo. Eu preciso me entender, eu preciso me conhecer, eu preciso saber como é que eu reajo à vida para que eu tome melhores decisões. Só assim a gente consegue se tornar uma pessoa melhor. E tem um ponto importante também, a gente, muitas vezes no dia a dia, claro que agora a maioria das pessoas estão dentro da própria casa, né, se isolando, mas assim, se você tiver necessidade de sair, você encontrar alguém trabalhando, seja na recepção ou nos serviços gerais, que a gente observe, se a gente vai passar direto sem dar um bom dia, ou dar um sorriso, ou olá, tudo bom, né? E muita gente não observa, não passa assim, e às vezes a pessoa está meio até triste, né? Eu já vi muito já, inclusive hoje, que eu tive que resolver uma coisa urgente. E tem muitas pessoas ali, pelo fato de eu ser um hospital, o clima lá não está muito bom, inclusive onde eu estava não estava muito legal. Claro que eu me protegi, né, direitinho. O clima lá não estava muito legal e você ali, se você se deixar levar, né, você às vezes ignora essas pessoas e toma conta ali do ambiente ali e não se sente bem também. Então você tem que procurar ser a luz ali no caos, né? Procurar observar essas pessoas, até as pessoas que estão esperando ser atendidas, um exame, algo, você às vezes sentar do lado ali, dar um bom dia, tudo bem, né?
E alguém também da recepção, a recepção tá ali para lhe recepcionar. Às vezes você passa e não fala, não dá bom dia nem nada. É só um exemplo assim prático, assim simples, mas e é muito importante, né, pra gente. Eu vou até aproveitar, vou compartilhar um exemplo também que eu achei muito legal eu ter conseguido parar para agir dessa maneira. E a gente pode fazer isso muito mais vezes. Eu fui atendido ontem pelo WhatsApp por uma companhia de seguro, né? Eu tenho uma bicicleta e coloquei a bicicleta no seguro para, né? Vamos sair aqui para andar em São Paulo, tá sempre bom estar segurado. Só que eu troquei essa bicicleta e precisaria refazer o seguro para eu poder sair de casa, me movimentar. Eu mandei mensagem no WhatsApp para a pessoa que me atendeu ano passado, quando eu fiz o seguro da primeira bicicleta, e ela me deu um atendimento tão bom, mas tão bom, que no final eu agradeci. Mas eu agradeci mesmo, assim. Eu falei, olha, Adélia é o nome dela. Adélia, muito obrigado pelo seu atendimento. Você foi muito atenciosa, você foi muito solícita, muito rápida. Se todo seguro fosse assim, seria muito bom. E ela ficou muito feliz. Depois ela até me pediu, você pode fazer aqui, mandou um link, né? Você pode fazer esse comentário, né? E responder essa pesquisa pra gente, vai ser muito bom para mim. Eu falei, com certeza. Fui lá e coloquei. Fui atendido pela Adélia, tive um maravilhoso atendimento. Ela foi muito rápida, enfim, foi muito simpática também, respondeu todas as minhas dúvidas. Recomendo muito esse trabalho. Para mim, sabe quanto isso custou, Babi? Custou mais ou menos uns 2 ou 3 minutos do meu dia. Talvez nem isso. Porque foi tão natural que ali eu já mandei a mensagem, ela mandou o link, eu escrevi de novo. E quantas vezes a gente perde a oportunidade de reconhecer o que o outro fez por nós. De dizer, isso que você fez para mim foi muito bom, me ajudou, a maneira como você me atendeu foi muito legal, foi simpática, foi rápida, foi eficiente. Às vezes a pessoa está num dia ruim, que ela ouve um elogio e 50 reclamações, mas esse elogio pode ter pelo menos uma fagulhinha de energia boa e positiva na vida dela. E ali já começa a trabalhar melhor, né? O dia dela melhora, aí a próxima atendimento ela já atende melhor. E muitas vezes a gente não sabe separar essa questão de estresse, acaba descontando em quem tem nada a ver. E a gente também tem que ir para esse lado. Às vezes a gente tem que procurar ter essa tolerância quando alguém não nos atende bem, né? Às vezes a pessoa lá não está bem, né? Acho que é importante isso que você trouxe, porque nos remete a uma palavra que ela tem sido muito usada ultimamente, ela é importante, desde que ela não seja usada de uma maneira vazia, que a gente saiba usar a palavra com toda a sua potência, com toda a sua força, que é a empatia. Ela não pode ficar apenas como um jargão famoso e que acaba se tornando um clichê, mas a verdadeira preocupação empática que a gente tem com as pessoas passa exatamente por isso que você falou, por perceber e notar que aquela pessoa talvez não esteja em um dia muito bom. A gente só consegue fazer isso. Olha, gente, não tem outra maneira da gente fazer isso, se não for através da atenção. Você não tem tempo hábil na sua mente para reconhecer que uma pessoa não está num bom dia e ter essa atitude empática com ela se você não estiver atento e presente no que está acontecendo. Se você tiver com 1 milhão de coisas na cabeça, de preocupações, de reclamações, de julgamentos, a hora que você tiver um mau atendimento, você vai xingar de novo. E a gente vai entrar num ciclo perigoso, que é o ciclo que mantém a raiva nos nossos dias. Então a pessoa ela está ali irada, com raiva, passou por alguma dificuldade, a gente reage dessa forma, ela rebate, a gente rebate, e depois a gente retorna isso para alguém da nossa família, do nosso trabalho, que entra nesse ciclo de novo e vai espalhando essa energia ruim, que é a energia da raiva,
Se você assistiu aquele filme Divertidamente, você lembra aquele personagem vermelhinho que solta o fogo pela cabeça. A professora, inclusive, colocou como... A professora de psicologia colocou como trabalho, né? Ótimo. Pois é, esse filme é maravilhoso. Ele mostra que todas as emoções, elas são importantes, sem dúvida, mas que elas precisam ser olhadas com atenção, porque a raiva, em exagero, ela pode destruir muitas coisas. E a gente tem notado que no momento delicado que a gente está vivendo, a raiva está presente em muitos lugares. A raiva e a tristeza. Quando a pessoa não está triste porque alguém da sua família foi acometida pela doença, pela Covid ou alguma outra doença, ou até veio a desencarnar, tá com raiva porque fulano falou uma coisa, Beltrano falou outra, e aí já joga o governo e o político e todo mundo, menos você, né? Todo mundo. E você tá alimentando essa raiva. O que é que você alimenta no seu dia? A raiva, a tristeza, o medo, a decepção, enfim. Ter atenção a isso é fundamental para você sair desse ciclo. Isso tudo é uma preparação para o sono, né? Quando a gente não está bem no dia, que é normal quando não acordar muito bem, mas você tem que ter a atitude ali de não alimentar esse sentimento. Claro que também a gente não pode reprimir esse sentimento, tem que sentir tanto com o luto, tanto com o medo, que são sentimentos normais, que às vezes até nos protegem, né? Mas ao ponto é você ultrapassar o limite da raiva, da reclamação. Às vezes a gente reclama sem querer, tudo bem, mas você ficar reclamando o tempo todo, com raiva muito tempo, reclamando muito tempo, aí já não fica muito bom, né, o clima. Aí ficou chato, né? Aí você vê um chatão da vida e vai afastar as pessoas. A gente chama os outros chato, fulano é chato, Maria é chata, mas às vezes é bem mais chata que Maria, né? Muitas vezes é mesmo. Kátia falou aqui, sempre temos que dar um bom dia, uma boa noite para todos os profissionais que encontramos pela frente. Sempre. E João Carlos falou aqui, agora o Brasil todo conhece a competência da Adélia. Isso aí, muito importante. Verdade. Adorei. Minha mãe colocou aqui, desejei Feliz Natal e todos me criticaram com os olhos. Jesus! Mas cada um com seu pensamento. A gente faz a nossa parte, como acho que comentaram aqui. E se as pessoas não enxergarem essa sua boa vontade, aí o problema vai ser na cabecinha delas. Porque às vezes a gente não pode estar vivendo para agradar todo mundo. A gente tem que fazer parte da gente. Se essa pessoa não receber da forma que você desejava, tudo bem. Aquela pessoa ali não estava madura naquele momento para receber aquilo. Um dia ela vai melhorar, vai entender e vai até agir da mesma forma que você. Vai começar a dar boa noite também. Dar Feliz Natal, dar abraço, enfim. Infelizmente acontece, é assim mesmo, gente. Ela falou pode falar. Não, só ia comentar isso que você falou, né? A nossa percepção do outro, ela passa pela expectativa que a gente acaba criando. Então, se você faz algo para agradar alguém, já começa errado, porque você está criando uma expectativa que pode ser que ela seja quebrada e você se frustre. Então, você pode fazer algo porque você acredita que aquilo deve ser feito, porque isso está dentro da sua ética de vida, do seu comportamento moral perante a sociedade. Ela contou a história aqui, que agora que eu entendi. Ela falou, antes da pandemia, Natal, né? Antes da pandemia começar, cadê? Eu não entendi, acho que ela foi com as minhas tias pro shopping, aí na entrada tinha um funcionário varrendo, e todo mundo que passava não falava com ele. Mas fiz diferente, dei um bom dia, apertei sua mão. E desejei Feliz Natal, e todos me criticaram com os olhos. Agora eu entendi. Esse ponto também é importante. Às vezes você faz uma bondade muito bonita, fulano fez aqui, como se fosse algo extraordinário, mas é uma obrigação da gente fazer isso, né? E a gente pode fazer porque a gente percebe que aquilo, olha só, né? Vamos lembrar de um cara que passou por aqui, que deixou uns ensinamentos bem interessantes para a nossa vida, que ele falou mais ou menos assim, faz ao outro aquilo que você gostaria que te fizessem. E da mesma forma, não faça ao outro aquilo que você gostaria
que não te fizessem, que você não gostaria que fizessem com você. O que isso quer dizer? Se a gente tivesse naquele momento, na situação desse profissional que estava ali varrendo, limpando a entrada do lugar que a gente vai acessar, que a gente vai entrar num lugar que vai estar limpo, que vai estar cheiroso, que vai estar bacana. Se a gente estivesse ali, seria bom receber um bom dia? Seria bom receber um Feliz Natal? E da mesma forma, seria ruim se as pessoas passassem e te olhar e não te olhassem como se você fosse invisível, ou até te olhassem de um jeito ruim? Quando a gente começa a parar de olhar só para o nosso umbigo e começa a olhar para o outro também, você percebe que o mundo não gira em torno de você, que o mundo está girando independente de você. Nós somos pequenos grãos de areia no universo, mas a gente pode mudar o dia de uma pessoa com um simples bom dia. E um exemplo, às vezes a gente, por exemplo, tem uma situação em que uma pessoa da sua família está doente, né? E assim, mesmo se você não pedir ou não orar, vai acontecer aquela assistência da mesma forma. Só que, se você rezar, será o quê? Um pouco mais eficiente, porque a espiritualidade vai enxergar que você está querendo que a pessoa melhore, que a pessoa fique bem. Então também vai ser assistida, dependendo do nosso merecimento. Mas você rezando ali, o ambiente fica um pouco mais harmonioso, né? Você vai se sentir bem, a paciente vai se sentir bem também. Vai ter assistência da mesma forma, se você orar ou não, mas você vai se beneficiar também. Vai ser uma ajuda a Sem mais, dúvida. né? Sim, é algo que você pode contribuir. Eu acho muito legal quando a gente pensa dessa maneira, né? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso ser útil nessa situação? Às vezes não é nem agindo ou falando com alguém, mas é fazendo uma prece, por exemplo. Mesmo estando distante, a gente tem isso ao nosso favor e a gente pode usar essa ferramenta maravilhosa que é a prece. É verdade. E quando a gente coloca o nosso coração, né? Toda a nossa força, e às vezes a gente acha que não é capaz de se entregar nossa alma a Jesus na hora da prece. Mas a gente tem que confiar nessas horas, porque a gente está sempre, o tempo todo assistido, o tempo todo intuído, estão sempre aqui, tentando nos ajudar, a gente se afasta deles, não é? Então, quando a gente for fazer a prece, a gente se entregue, a gente abra o coração, a nossa mente, para que realmente entre essas energias, que a gente se esbalda essas energias que é para nosso bem. A gente até precisa delas, mas a gente às vezes desconecta totalmente e não fica bem. Né? Então, que a gente procura ter esse hábito. Claro que no início não vai ser muito fácil, mas aos poucos o coração vai abrindo, a mente vai confiar mais na presença da espiritualidade, em Jesus, no que Ele pode fazer com você, não é por você, né? É com você. Ter esse detalhe com você. Gostei muito, é uma colaboração, um trabalho junto, né? A espiritualidade está aqui, mas a gente tem que fazer a parte da gente. Tem que ligar a rádio FM e deixar a M de lado, né? Tá na M ali, estressado, a gente muda ali de estação de rádio ali e fica tranquilo. É verdade. Vou terminar o texto aqui. Sejam bem-vindos, pessoas que estão chegando aí. Vamos terminar. Que é a última partezinha aqui que ela deixa. Todos, porém, necessitando de paz, de amor, de entendimento, homens e mulheres que as circunstâncias ergueram, uns ao pedestal da fama, outros ao poste do sacrifício, colaboradores, todos da obra do nosso Pai do céu, entre as criaturas da terra. Quando os conheças, ora e respeita-os. Quando os encontres, pensa no exemplo deles e considera-os. Quando saibas os seus nomes, ama-os embora à distância, ajuda-os com o teu carinho. Também eles amam, sorriem, choram e sofrem. Alguns, almas de escol enjauladas na carne, abrem clareiras para o pensamento e os homens. Outros, espíritos resolutos e endividados, em resgates imperiosos, distendem as lições superiores do exemplo e do dever. Mas todos os obreiros da vida maior, para que a linguagem do bem não desapareça, sem eco entre as aflições da terra.
E, se possível, não os perturbes, ajudando-os a concluírem as tarefas em que se empenham pela própria felicidade no culto do dever. Tem, acho que é uma personagem aqui que eu não conheço, É a mas lá, Madame Curie, sim. que é a Mary Depois, Curie. vou até procurar saber quem é essa querida. Depois de celebrizada, viu-se constrangida a usar de energia, expulsando do lar os importunos e os admiradores, para poder continuar a estudar e a trabalhar. O rádium, em cujo limiar chegará a física com seu esforço e em cuja luta sucumbiu, por ele vencida para salvar a vida de milhões. Ajuda-os também. Então aqui ela termina falando da questão da gente respeitar a dor das outras pessoas, respeitar onde elas estão, onde elas estão trabalhando, o que elas estão fazendo, as suas escolhas. Porque é muito difícil quando você convive com alguém, ou com o esposo, ou com o filho, a mãe, em que ela toma uma atitude que você aparentemente acha que aquilo ali não é algo bom para ela. Mas ela está se sentindo bem ali, está feliz, né? Tá bem, com ela mesma, e a gente critica muito. De vez em incentivar a pessoa, a gente coloca ela para baixo. E, infelizmente, a gente acaba sendo o autor do desequilíbrio ali. Porque a gente tem que incentivar. Ela está seguindo um caminho do bem, caminho da harmonia, né, dela mesma, está sentindo bem ali onde ela está. E a gente coloca uma pedra, às vezes até uma montanha em cima dela, e ela para onde ela está. Ela fica parada, não segue mais, desanima, fica triste. Ou seja, a gente causou a discórdia na vida dela. Pois é, as nossas palavras elas têm o poder de transformar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando a gente pensa sobre isso, se a gente tiver a atitude de ser impecável com as nossas palavras, de pensar aquilo que a gente vai falar, isso pode ajudar bastante. Isso pode permitir que uma pessoa ela seja incentivada, estimulada a continuar naquele caminho dela. Você vê, eu achei interessante que no final do texto ela traz a referência da Mary Curie, que foi uma cientista, pesquisadora polonesa, que depois se naturalizou francesa, se não me engano, e que ela fez os estudos e trouxe à tona a questão da radioatividade. Você vê, uma mulher há muitos anos passando por todos os julgamentos e preconceitos que superou isso e que fez um trabalho incrível que fica até hoje para nós. Então, quando a gente trata, você até comentou um pouco antes, a questão dos estudiosos, os pesquisadores e pesquisadoras, a gente encontra esse tipo de pessoa que dedica a sua vida, às vezes põe a sua vida em risco para conseguir descobrir algo e algo que vai ajudar a humanidade, vai ajudar a sociedade. Parece que essas pessoas são iluminadas, que elas são pessoas escolhidas, que são predestinadas a isso, mas a gente cruza todos os dias com elas. Todos os dias. Claro que agora um pouco menos, né? Porque a gente não está saindo muito de casa e isso é importante. Isso é um respeito também que a gente tem para com os profissionais de saúde, que a gente possa se cuidar, não espalhar e ser vetor, né, do vírus. Mas você vê quantas pessoas passam por nós que a gente não faz nem ideia. E às vezes é uma pessoa que está fazendo uma grande diferença e que vai fazer uma grande diferença na nossa vida também. Pensar sobre isso é colocar de uma forma muito mais humana e tranquila que todos nós podemos ser heróis e heroínas, de acordo com a sua disponibilidade, com a sua vontade, com a sua dedicação para isso. E ela fala aqui num ponto importante do exemplo que eles dão, né? Essas pessoas que aparentemente a gente acha que é uma função um pouco... não é tão humilde, mas toda função tem uma importância, que a gente aprenda, né, nesses exemplos. Às vezes a gente encontra uma senhora com muitos anos de experiência ali limpando o chão, né? A gente não sabe da carga, né, que ela tem de conhecimento ali. Ela está ali limpando, mas a gente acha que é qualquer coisa, mas não é. Ela tem várias encarnações também como nós. Então ali ela pode ser bem mais inteligente, né, do que uma pessoa que a gente acha que é bem inteligente, mas não é, ainda está aprendendo.
Ou seja, todos nós estamos na mesma caminhada ali de outras reencarnações, a gente guarda esses conhecimentos. Claro que a gente não lembra de tudo, mas inconscientemente vão chegando inspirações, gostos, né, que a gente age de uma forma... eu gosto muito disso, sinto muito bem com isso, a gente não sabe de onde vem, né? E são muito inteligentes também, a gente às vezes nem enxerga, nem olha para o rosto das pessoas. Então tem que ter o respeito, tem que ter... Naquele momento, às vezes ela está triste, a gente não pode nem fazer muita coisa, a gente ora por aquela pessoa. Né? É interessante porque a sabedoria, ela é diferente da inteligência. Às vezes você encontra pessoas que são muito inteligentes, têm muitos conhecimentos técnicos, coisas muito difíceis que ela sabe fazer, mas ela não tem a sabedoria de alguém que talvez não tenha nem estudo. Que é uma sabedoria de vida, que tem a ver com moral. Não tem a ver só com a parte intelectual, a parte material, tem a ver com moral. E é isso que a gente precisa, e a gente encontra isso lá no fim do livro A Gênese. O último capítulo, São Chegados os Tempos, fala ali da nova era, geração nova, e trata em vários momentos disso, de que o que realmente vai fazer a gente dar esse salto de evolução é a moral. Moral é a primeira coisa que a gente precisa se atentar. Porque só o intelecto não vai fazer a gente chegar na regeneração. A gente vai precisar da moral também. E João Carlos falou aqui que é o seguinte, falando em heróis, o Senna, você e a Carol sempre foram meus primeiros contatos virtuais. Foi para mim também. A Carol, eu esqueci o nome dela, toda vez eu esqueço. Meu Deus, aquela do... a sua esposa. A Ana. A Ana, aquele Amigos da Luz, aquele pessoal, aquela galera massa ali. Sim, muito queridos. Foram meus primeiros ali e eu assistindo, aliás, hoje inclusive eu estava assistindo até um vídeo falando sobre os jovens, né, do espiritismo, lá no seu canal, tá? Sim, você vê, esse trabalho que a gente faz, Babi, de estar aqui nas redes sociais, de mandar uma mensagem positiva, de publicar, de fazer lives e tudo mais, é um trabalho bacana, é um trabalho que a gente fica muito grato, mas se ele não tiver a conexão com as pessoas, não faz sentido. Eu, às vezes, posso até demorar, e esses últimos tempos eu fiquei um pouco afastado do Instagram, mas eu faço questão de entrar lá, de responder todo mundo, de agradecer pelo carinho. Eu fico feliz quando alguém fala, pô, um conteúdo que você publicou foi bacana. Eu falo, pô, que bom que você gostou do conteúdo, porque não sou eu ali, não é o Júlio. Poderia ser qualquer pessoa que fizesse aquilo. É que eu me predispus e publiquei. Então eu falo, o conteúdo te ajudou. Fico feliz, porque o meu objetivo era esse. Era ser útil. Independente se eu falaria para uma pessoa, se eu vou falar para 100 milhões. Não importa. Se foi útil, beleza, meu objetivo foi alcançado. Ainda é instrumento, né, apenas. Exato. Passar a mensagem. Discípulo espírita, que é o sábio, ele falou: na criação tudo e todos possuem um propósito divino. A harmonia coletiva não admite a indiferença, assim como a comunhão com o Pai não coexiste com o orgulho e o egoísmo, né, que são sentimentos contrários à evolução, que nos prende, nos segura ali estagna, na verdade. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, todo aquilo ali que não vale a pena alimentar. E que vale a pena a gente observar e se encontrar, e vamos encontrar isso em nós, aceitar e transformar. Mudar esse comportamento, mudar esse hábito. Transformar o orgulho e egoísmo na humildade, na ação positiva no bem, na caridade. É fácil? Não é. Não tem um botãozinho que você aperta na cabeça e vira do avesso. Mas o esforço da nossa vontade é o que faz a gente conseguir. Bom, e meu pai também entrou aqui, ó. Até que enfim eu estou assistindo. Ele conseguiu entrar, geralmente não consegue, graças a Deus. Um grande abraço para ele. Vamos agradecendo para as pessoas que estão por aqui. Sávio, João Carlos, Natália, Kátia, DJ Paulinho, meu pai, que eu falei agora, DJ também. Luiz Miguel, Idioma, Idioma, seja bem-vindo. Bruna e Tatiane.
Obrigada pela companhia e obrigada a você pela disponibilidade, pelos conhecimentos aí também, que a gente estuda, mas também recebe o apoio da espiritualidade, né? A gente e ele junto. Sem dúvida. E eu te agradeço, Babi, pelo convite. Foi muito legal a gente conversar, a gente poder trocar e aprender juntos. Obrigado pela oportunidade. E a gente é que agradece. Inclusive agora a gente está começando a live do encontro, eu já vou... vai terminar com a prece aqui, aí vão correndo para lá, Encontro Ponto Espírita com Flavinha. Boa. Lá e acho que eu esqueci o nome da... Eu sempre esqueço os nomes, gente. Eu só identifico pelo rosto, mas nome, eu tenho um probleminha com o nome. Mas tudo bem. Tá tudo Bom, pode certo. fazer suas considerações finais e a prece. Maravilha. Minhas considerações é sempre agradecer. Então, gratidão, Babi, todo mundo que acompanhou a gente aqui, mandou mensagem. Foi realmente muito bacana. Vamos aproveitar, então, esse sentimento, que é o de gratidão, para que a gente possa tranquilizar o nosso pensamento, para que a gente possa acalmar a nossa respiração, entrando em contato com a espiritualidade que nos acompanha, e assim externar a Deus, Criador de todo o universo, a nossa profunda gratidão por estarmos vivos, por termos a oportunidade de aprender a cada dia que estamos encarnados aqui na Terra. Vamos agradecer pela nossa saúde também, pela nossa família, pela nossa casa, pelos recursos que nós temos à nossa disposição. Agradecendo a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, o guia das nossas vidas, e também aos nossos mentores e guias que estiveram conosco, nos acompanharam neste bate-papo, nesta conexão, nessa sintonia de mentes. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Todos nós possamos ter uma noite tranquila, agradável, em paz, em harmonia. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. Gratidão a todos que participaram da live, né? Porque a live é minha, é de Júlia, todo mundo aqui. E Tamo principalmente junto. Da espiritualidade. Eu acho que essa de 70% lá e o resto aqui. O resto a gente vai atrapalhando um pouquinho aqui. Menina, assim mesmo. Eles têm muita paciência com a gente, não acredito. Tem, graças a Deus. Valeu, gente. Beijinho no coração. Obrigada. Até mais.